Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nico Oliveira e hoje eu vou falar um pouco sobre o Acer Nitro. Esse notebook que vocês devem ter visto já no meu canal aqui, nos meus covers. Eu faço todo o trabalho, de edição de áudio, de vídeo, as thumbnails do YouTube, todo o processo gráfico, de divulgação é tudo feito através dele. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das características técnicas dele, da configuração de software e hardware, e falar um pouco também em questão de preços, os valores que eu paguei na época, Eu comprei ele em 2022 e tô com ele desde então. E vou falar um pouco sobre valores e o que a gente tem de equivalente hoje no mercado. Qual que eu compraria hoje em dia, Comparando a questão de custo-benefício, tá bom? Então vou começar falando um pouco sobre as configurações dele. Quando eu fui comprar, pesquisar um notebook, eu sempre fui em busca assim, de algo que eu conseguisse fazer tanto essa parte de edição de áudio, que é algo pesado, precisa entregar um processamento rápido, processamento muito bom e que não desse tanta latência, apesar da gente ter alguns plugins para essa correção de latência, mas eu precisava de algo que processasse bem, tivesse um processamento bem rápido. Além de uma memória de vídeo, placa de vídeo, uma memória dedicada à placa de vídeo, que conseguisse fazer a parte de renderização de vídeos. Hoje eu gravo vídeos em torno aí de 1080 pixels, Então é uma resolução HD. Não é uma resolução nem Full HD, nem 4K ou 8K, Meus vídeos eles são mais básicos, Eu nunca tentei rodar esses tipos de vídeo, eu não sei se ele é compatível, Hoje o software que eu uso para edição de vídeo é o Camtasia. E eu não sei se ele é compatível com o tipo de codec, que é a da gravação do celular, Eu utilizo um Galaxy A15 para fazer as gravações aqui de vídeo, tutorial e tudo mais. Então eu sempre busquei um notebook que tivesse esse processamento bom, Processamento bom, uma placa de vídeo boa, uma memória RAM boa também para conseguir rodar tanto os programas que são pesados, E tudo mais. Bom, uma coisa que eu sempre observei nos notebooks era a questão, como eu comentei, do processador. Eu sempre quis algo na linha 7 ali, ou Intel Core i7, ou AMD Ryzen 7. Então eu estava em busca desses dois, um desses dois. O Intel Core i7 costuma ser um pouco mais caro. Então eu fui em busca do AMD Ryzen 7. Então eu precisava de um notebook que fosse AMD Ryzen 7. Quantidade de memória RAM que eu precisava teria que partir pelo menos de 8 GB. Armazenamento, como os vídeos ficam pesados, eu precisaria de algo em torno aí de meio tera, 1 tera. Precisaria dessa faixa aí. E uma coisa que eu buscava também era a questão do sistema operacional. Geralmente os notebooks que vêm com Windows já da loja, de fábrica, eles tendem a ser um pouco mais caros porque é incluso o valor da licença do Windows no valor do produto. Então, o que ajuda a ficar um pouco mais barato os notebooks, computadores, ele está instalado com o sistema Linux, que foi o meu caso. Então eu fui em busca de um notebook que tivesse sistema Linux instalado para poder pagar um valor menor, tá bom? Eu vou falar um pouco para vocês das configurações aqui dele. Primeiro eu vou falar o modelo, Ele é o Nitro 5, ele tem esse código aqui, AN51544R11B. Eu estava dando uma olhada, no Mercado Livre, e eu não achei outro notebook, dessas últimas gerações agora que fosse exatamente igual a ele, ou que fosse até desse mesmo modelo. Realmente não achei. Eu acredito que tenha saído de linha já, mas a gente tem alguns notebooks compatíveis no mercado que tem uma configuração, se não igual, até um pouco melhor. Tá bom? Na época eu comprei direto da loja oficial da Acer, no Mercado Livre. E aqui vai as características dele. O processador, como eu comentei, ele é o AMD Ryzen 7. A versão do sistema Linux que veio instalado nesse notebook é o Endless OS. A edição do sistema operacional OS também. Capacidade de disco dele, o armazenamento interno de 512 GB. A memória RAM dele ele veio com 8, sendo que 4 é nativo da própria placa e 4 memória RAM física, É o pente de memória RAM de 4 GB. E ele vem um slot a mais para você conseguir aumentar, a memória RAM dele. A placa de vídeo que vem instalado nele é a NVIDIA GeForce GTX 1650, ou 1650, como o pessoal conhece. A resolução de tela dele é de 1920 por 1080. Ele possui conexão Wi-Fi, Bluetooth, as portas USBs, porta HDMI. Ele tem um alto-falante específico para notebook gamer, Aqui nesse caso são os alto-falantes duplos estéreo da Acer True Harmony. E tem o teclado iluminado, tá bom? Ele não é RGB, ele é só vermelho, ele fica só vermelho. Eu descobri que você consegue configurar na BIOS para ele acender,
o teclado vermelho aqui, né? Ficar iluminado. Vou dar um play aqui, vocês vão conseguir ver. Tá vendo que ele fica um pouquinho iluminado? Você consegue desabilitar essa função, mas não me atrapalha. Ele fica um tempinho ligado e daqui a pouco já apaga também. Eu confesso pra vocês que quando eu fui comprar esse notebook, eu não queria algo assim, que tivesse cor, nada, né? Colorido assim. Eu queria algo mais limpo, né? De preferência todo preto, né? Sem muita luz, muita coisa assim. Mas questão de valor, né? Custo-benefício, valor e a qualidade, né? Da configuração que eu encontrei, o Acer Nitro foi o único que me atendeu. Tá bom? Essas aqui são as configurações dele que eu comprei na época, né? E depois eu fiz um upgrade nele. Eu desinstalei, né, o Linux, né, Endless, que veio instalado aqui nele. E instalei o Windows 10. Hoje ele funciona com Windows 10, que eu mesmo instalei. A memória RAM dele eu também aumentei. Eu comprei um pente de memória RAM de 8 GB, né? Então hoje ele funciona com 16, tá bom? E no geral foram esses upgrades que eu fiz, né, no notebook. Então, na época eu paguei R$5.000 nele. Acredito que com a memória RAM eu devo ter pago em torno de uns 5.300, assim que pouquinho, né? Então, ficou nessa faixa. Eu tô com ele desde 2022. Eu nunca tive problema com ele, tá? Eu faço diversos trabalhos, já me ajudou muito, inclusive para trabalhar. Com ele já trabalhei de casa, já fiz alguns trabalhos à parte, né, na área de publicidade, essas coisas, né? E, nossa, ele me ajudou muito. Ele é muito rápido, ele é bem silencioso, né? Eu tinha um notebook bem antigo antes e... Nossa, ele era muito barulhento, a ventoinha dele, né? O cooler dele era muito barulhento mesmo e acabava incomodando, não tinha um processamento legal, não era rápido. Isso aqui, a inicialização dele é muito rápida. Então facilita bastante o trabalho, você precisa fazer algo de emergência, assim, de urgência, você consegue ligar ele, já liga rápido, responde muito rápido. E na época, quando eu fui comprar ele, eu queria um notebook, né, como eu comentei, para que processasse bem, né, parte de edição de áudio, vídeo, né, que conseguisse editar bem em vídeos e tudo mais, e conseguisse renderizar, sem ele ficar travando, nada. E ele me atendeu. Além do que, eu queria um notebook que tivesse uma configuração legal para mim, que eu pudesse jogar também. Sempre quis comprar um videogame, né, se fosse um PlayStation 4, PlayStation 5 ou da linha Xbox também, só que era muito caro. Então eu nunca tive condições de comprar esses videogames e meus pais também não. E na época eu coloquei isso na balança, né? Falei, poxa, eu tô precisando de um computador um pouco melhor para poder fazer esse trabalho que eu já queria, né? Eu já tinha planos lá atrás de fazer os trabalhos que eu faço hoje, né? Que são esses covers aqui. E eu comecei a pensar, né? Falei, poxa, eu vou precisar de um notebook mais parrudo, né? Eu até pensei em comprar um desktop na época para poder montar, né? Montar mesmo ele, né? Fazer do jeitinho que eu quisesse, com a configuração que eu quisesse. Mas eu quis o notebook pela portabilidade dele. Ele é bem fácil de transportar, ele é bem leve, tá? Ele é bem tranquilo de carregar, de você transportar. Apesar de eu não transportar muito ele, mas ele é bem fácil, bem prático. Você fechou aqui, colocou numa bolsa, ele é bem tranquilo. Assim como outros notebooks também. Então foi por isso que eu decidi comprar ele. Como eu comentei com vocês, eu queria algo um pouquinho mais discreto, mas eu não achei. Pelo menos na faixa de valor a questão de custo-benefício, né? A faixa de valor que ele tava e a configuração que ele entregava. Então, foi ele mesmo. E, nossa, eu sou extremamente feliz com esse notebook, ele me atende demais. Ele é muito bom mesmo, não me deixa na mão. O que eu preciso mexer nele, ele me atende, ele é bem rápido e bem tranquilo de mexer. Tá bom? E aí tem um outro que eu acredito que seria o que eu realmente compraria hoje, né? Eu juntaria um pouquinho a mais de dinheiro, igual eu fiz, e compraria ele. Tá bom? Que é esse notebook, é o Acer Nitro também, V15, ANV1541R2 GT. Ele também vem com a AMD Ryzen 7, aí já é mais parrudo. A placa de vídeo dele é a RTX 4050, né? 4050, acredito. Já vem com 16 GB de RAM, né? De fábrica, e 512 GB de armazenamento em SSD. Tá bom? O processador dele, como eu disse, é o AMD Ryzen 7 também. A versão do sistema operacional é Linux, né? É o Linux AGP OS. Ele possui, né, 512 GB de armazenamento interno. A capacidade total, né, de memória RAM é 16 GB, né? É o que vem, pelo que está falando aqui. Também tem conexão Wi-Fi, Bluetooth, mesmo modelo de som estéreo, né? Específico da Acer Nitro. Então, como eu comentei com vocês, seria um modelo que eu compraria.
eu juntaria, né, um dinheirinho a mais, né? No caso, eu gastei 5 mil, vou colocar que eu gastei 5.300 na época. Esse aqui ele tá 5.600 e já vem com uma configuração bem mais parruda, né? Vem com essa RTX 4050, que é uma placa bem forte, já rodariam muitos jogos dessa nova geração. Parte de renderização de vídeo, áudio, de vídeo, né, no caso da placa de vídeo, poderia renderizar sem problema nenhum. Processamento bem rápido, né, por conta do AMD Ryzen 7 também. E os 16 GB que já vem de fábrica, né? Então tá num preço bem legal esse aqui. Eu compraria ele. Eu vou disponibilizar o link dele aí na descrição do vídeo. Vocês podem ver que ele é um notebook mais discreto, né? Ele é todo preto, bem bonito ele. Eu confesso que eu compraria de verdade, tá bom? E é assim, pessoal, se você assim como eu tem um orçamento mais limitado, né? E tá procurando um notebook com uma condição boa, né? Um valor relativamente bom, né? Não vou falar que é barato porque não é, 5 mil reais é um valor bem alto. É um investimento que eu não me arrependo, realmente, né? Eu, inclusive, já usei ele para trabalhar. Eu acredito que todo o trabalho que eu já realizei nele aqui já pagou ele mesmo, tá bom? Eu já ganhei, já me retornou em dinheiro e acabou pagando ele mesmo, né? Todo o trabalho que eu já fiz aqui nele, que me deu retorno. Então foi um investimento muito bom. Como eu falei, é um notebook que não me deu problema. Nunca deu problema mesmo. E eu não tenho nada a reclamar dele. Ele supre minha necessidade, né? Quando eu comprei eu tava com o orçamento um pouco mais limitado, né? Mas estava precisando de um notebook. E então trabalhava em 2 empregos, fazia bico. Eu corri bastante. Tá? Eu trabalhei bastante para conseguir comprar ele. E foi o melhor investimento que eu já pude ter feito. Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dele, né? O software, né? Para vocês verem a configuração dele, né? Através do Windows. E vou mostrar um pouco ele rodando o jogo, né? Posso colocar o Forza aqui para vocês verem ele rodando. Você vai ver que ele roda bem tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, então eu tô com a tela do computador aberta agora, né? Como vocês podem ver, os 16 GB de memória RAM, o processador AMD Ryzen 7, os 4 GB de placa de vídeo e ali o armazenamento interno de 500 GB. Aqui embaixo ele repete, né? O AMD Ryzen 7, os 16 GB utilizável, né, de memória RAM, a placa de vídeo 1650, né, GeForce, e o armazenamento interno novamente 500 GB. E para finalizar aqui o Windows 10 instalado, tá bom? Bom, pessoal, agora eu tô com o jogo, né? Forza Horizon 5 aqui rodando para vocês verem um pouquinho da performance, né, do computador. Infelizmente eu não consegui colocar o gráfico dele de dia para conseguir mostrar mais detalhes para vocês, né? Mas eu acho que dá para vocês verem bem no vídeo aí, né? Tá com uma resolução boa aparentemente. E vocês podem ver que roda lisinho, né? É bem tranquilo para rodar. Eu geralmente não deixo os gráficos na maior qualidade, né? Pra não atrapalhar muito a performance do jogo, tá? Mas você pode ver que não tem travamento, não tem engasgo, nada, né? Ele roda bem tranquilo, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, é um computador que além de ter uma performance legal, né, pra renderização de vídeo, né, áudio e tudo mais, ele ainda sai bem em jogos, né? É um computador desenvolvido para games mesmo, né? Um notebook desenvolvido especificamente para games. E a performance dele é bem bacana aí. Tá bom? Vou deixar vocês conferindo mais um pouco aí do jogo. E tirem suas conclusões aí.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês conseguiram ver aí todas as configurações dele, um pouco da minha experiência com o notebook, né? Viu ele rodando, né? O jogo, tudo. A tela de computador para vocês verem a configuração dele. E então o que eu tenho a dizer como conclusão é que sim, vale muito a pena você comprar um notebook desse ainda hoje, né? Principalmente esses que são compatíveis, que são dessa nova geração. E eu garanto para vocês que vocês não vão ter dor de cabeça, vocês vão me agradecer e vai ver que vai ser o melhor investimento que vocês podem fazer para vocês mesmos. Tá bom? E eu espero que vocês consigam juntar um dinheiro e comprar sim esse notebook, porque ele é muito bom. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Se você está interessado em comprar esse notebook, eu já tenho ele, coloque aí nos comentários como que é a sua experiência, né? O que você tem em mente para esse notebook, o Acer Nitro, quais são suas expectativas para ele. Tá legal? Espero ter ajudado mais uma vez e fico à disposição para o que vocês precisarem. Um abraço e até a próxima.